Bispo Elias, do canal Deus da Bíblia. Vamos à palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amado, já falei isso várias vezes, já tenho ministrações, tenho estudo que fala sobre a besta do capítulo 13 de Apocalipse. Eu vou fazer aqui a leitura das Sagradas Escrituras. Vamos ler aqui a visão que João teve sobre uma besta que subiu do mar. Quando vemos Deus revelando a João que a besta vai sair do mar, o mar, irmãos, é uma grande quantidade de água. Então, o mar fala de muita quantidade. Então, este mar representa a humanidade. Então, vemos que a besta do capítulo 13 de Apocalipse, ou seja, do livro das Revelações, ela vai sair do meio da humanidade. Nós vamos estar vendo aqui a revelação do Senhor, aquilo que Ele nos mostra. Então, eu vou ler junto com vocês, para que então possamos meditar e estudar a revelação que Deus deu a João. E essa revelação, ela é dada para a igreja, para que a igreja possa meditar, para que a igreja possa estudar e para que a igreja esteja preparada quando este líder se manifestar no mundo. Só que aqui Deus está revelando na forma de um animal. E se você estudar com cuidado, você vai descobrir as características do líder que vai surgir no mundo para tentar juntar as nações, vai formar uma confederação de nações, nações do mundo inteiro, principalmente as nações que formaram os 7 impérios que perseguiram Israel, que perseguiram o povo de Deus para tentar exterminá-lo. Porque o plano de Satanás era tentar destruir o povo de Deus, principalmente, amado, depois que ele soube da revelação da palavra dada por Deus, de que a mulher ia ter um filho, e o filho da mulher ia esmagar a sua cabeça. E depois foi revelado que este filho, que este escolhido de Deus, sairia da tribo de Judá e governaria os povos do mundo inteiro. Então nós vemos, e depois nós vemos também Moisés dizendo que Deus ia levantar um grande profeta semelhante a ele. E quem ouvisse as palavras desse grande profeta seria salvo. Mas quem não ouvisse seria aniquilado, seria rejeitado por Deus. Então vemos que Deus foi usando profetas, Deus foi falando da vinda do Messias, que ele viria para governar essa terra. Ou seja, para ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o inimigo, sabendo disso, sabendo que o Messias, o Rei dos Reis, o escolhido de Deus, sairia do povo de Deus, sairia do povo escolhido de Deus, sairia da semente de Abraão. Quando Deus disse que através da semente de Abraão, as nações, todas as nações, seriam abençoadas através da semente de Abraão. Então o inimigo já começou a perseguir Abraão, Isaac e Jacó, que se tornou Israel. Então o plano do inimigo era destruir totalmente o povo de Israel. Aí começou a grande perseguição. E o primeiro reino, a primeira nação, o primeiro império,
a tentar destruir Israel, perseguir Israel, foi o Império Egípcio. Foram os egípcios que escravizaram Israel. Mas Deus, com mão poderosa, tirou o povo de Israel do Egito. Então, o Egito foi a primeira nação, o primeiro império a tentar destruir Israel. E nós sabemos que por detrás deste império, por detrás dos reis do Egito, Satanás estava operando para tentar destruir o povo de Deus e assim tentar eliminar a semente, eliminar o escolhido de Deus que nasceria desta nação. Mas Deus preservou Israel até o dia do nascimento de Jesus. Porque o Messias tinha um plano. E o plano de Deus, através do Messias, era resgatar, salvar o ser humano do pecado, do poder do pecado e do poder de Satanás, libertar o ser humano da morte eterna. E isto Jesus realizou lá na cruz do Calvário. Depois do terceiro dia, ressuscitou e voltou para o céu, levando a nossa salvação, apresentando a Deus diante de todos os milhões e milhões de anjos, apresentou o seu sangue para expiação dos nossos pecados, todos aqueles que confessam Jesus como o único e verdadeiro Salvador, como o verdadeiro único Filho de Deus, e crê nele e obedece o seu evangelho. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus, através do seu sangue, nos purifica de todos os nossos pecados. Amém, amados? Isso é muito forte e tremendo. Então, vários reinos, vários impérios têm tentado destruir o povo de Deus. Tem tentado destruir os escolhidos do Senhor, os eleitos do Senhor. E o último império que tentou destruir os eleitos do Senhor, aliás, o penúltimo, foi o Império Otomano Germânico. Foi quando os otomanos se juntaram aos germânicos. Os otomanos saíram, perderam a sua força, e os germânicos acabaram tomando a sua força. E o germânico, na pessoa de Hitler, foi o que mais perseguiu o povo de Deus na terra. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Hoje já existe milhares, acredito milhões de judeus que confessam Yeshua como seu Mashiach, confessam Jesus como seu Messias. Mas nós vemos que Deus revelou no Apocalipse que um líder mundial ia surgir para tentar substituir Jesus no seu reinado milenar. Substituir Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No capítulo 13, eu vou ler aqui a palavra do Senhor. E aqui Deus está revelando esse líder na forma de um animal. E neste animal já está incluído os 7 impérios que tentaram destruir Israel. E a palavra do Senhor diz que um desses 7 impérios ia ser ferido de morte, mas ele ia voltar a viver, ia voltar de novo ao poder. E este último império, que vai sair dos 7 impérios, ele vai realizar a última perseguição contra o povo de Deus. Hoje, o povo de Deus é formado pelos judeus e pelos gentios. Hoje Jesus tem um só rebanho. Jesus é pastor de um só rebanho. Jesus é pastor de um único povo. Hoje o povo de Deus, que está em Jesus Cristo,
Esse é o único povo de Deus. Então, judeus e gentios agora formam o verdadeiro Israel, o Israel espiritual. Então, judeus e gentios agora formam a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, a única e verdadeira congregação de Deus na pessoa de Jesus Cristo na terra. Então, você pode chamar de o Israel espiritual, você pode chamar de congregação espiritual, você pode chamar de igreja espiritual, formada por judeus e gentios, lavado e remido no sangue de Jesus. Eu sei que muitos judeus têm a religião judaica, são ortodoxos, mas eu vou dizer uma verdade para vocês. Se vocês não aceitarem Jesus, se vocês não confessarem Yeshua como Mashiach, vocês nunca serão salvos. A religião de vocês não vai salvar vocês. O que pode salvar vocês é Jesus. O que vai purificar os vossos pecados, o que vai libertar vocês do poder do pecado e do poder de Satanás é o sangue de Jesus, é a expiação realizada pelo sangue de Jesus, que é chamado de o verdadeiro Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem a purificação, sem a expiação do sangue de Jesus, nenhum judeu vai ser salvo. Nenhum gentil pode ser salvo. Então nós somos salvos, nós somos purificados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, derramado lá na cruz do Calvário. A cruz que era usada pelos romanos como instrumento de tortura e de execução de pena de morte. Então, o Império Romano executava os seus prisioneiros, os seus inimigos, matando eles numa cruz. Então a pessoa era colocada numa cruz, ele era torturado e a pessoa morria gemendo de dor, crucificado numa cruz. Então, o Império Romano tratou Jesus como um malfeitor, tratou Jesus como um criminoso e matou Jesus ali na cruz do Calvário. Só que isso já estava programado por Deus, isso aí já era plano de Deus. Porque Jesus era o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que através do seu sangue realizou a expiação eterna, a purificação eterna dos escolhidos, dos eleitos de Deus. Que inclui todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. São purificados dos seus pecados. Nascem de novo e estão vivendo a nova vida e se preparando para entrar no reino de Deus, se preparando para ter a vida eterna em Jesus Cristo. Jesus está voltando para buscar o seu povo, para buscar os seus servos. Amém? Até essa introdução. Eu quero ler aqui capítulo 13 de Apocalipse. Nós vamos falar sobre esse líder mundial que vai tentar substituir Jesus, que vai enganar a humanidade. Não sei, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, eu não sei. Mas Deus marcou o dia. E nós vamos saber quando este homem se levantar no mundo, tentando substituir Jesus, tentando fazer um reino confederado de nações. É até dizendo ser ele enviado de Deus, enviado de Jesus. Então, vamos ler aqui, irmãos. Esse líder, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 13, está sendo representado por um animal, por uma besta. Capítulo 13, eu vou ler a partir do versículo 1 de Apocalipse. Eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre
os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os pés de urso, e a sua boca como boca de leão. E o dragão lhe deu o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E veio uma de suas cabeças como feridas de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Amém, amados? É isso que nos revela a palavra do nosso Deus. Então nós vemos aqui que essa besta, ela é a junção, ela é a mistura de 4 animais revelado no livro de Daniel, lá no capítulo 7. Então a gente vê que aqui mostra o leão representando a Babilônia, aqui mostra os pés de urso representando a Pérsia, e aqui mostra o corpo deste animal, que é o leopardo, representando a Grécia, e vemos também os 10 chifres, representando o 4º animal revelado a Daniel. 4º animal terrível. E ali o Senhor revela a Daniel, e só que aqui no Apocalipse, vemos que esses 4 animais estão juntos. Nós vemos que o animal, por completo, o animal é identificado com o leopardo. E as cabeças, têm cabeças com boca de leão, como diz aqui o texto da palavra do Senhor. E a sua boca como a boca de leão. Então, esses leopardos, a cabeça de leopardo tinha boca de leão, nos falando sobre o poder da Babilônia. E também tinha os pés semelhante, a urso, representando o quê? O poder do reino persa. E também tinha 10 chifres, nos lembrando o animal, o 4º animal revelado a Daniel, um animal terrível, que os dentes eram de ferro, a unha era de ferro, e ele devorou e destruiu a todos os seus inimigos. Então nós vemos que esta besta, ela vai seguir esses movimentos, vai seguir essa estratégia de quando avançar sobre o inimigo, vai devorar os inimigos. Não vai ter misericórdia dos seus inimigos. Então, amado, nós vamos ver uma guerra muito forte. Nós vamos ver que essa confederação de nações, quando se unirem, vão perseguir os crentes. Por que perseguir os crentes? Porque os crentes não vão aceitar esse líder mundial que vai tentar substituir Jesus, que vai querer ser o rei de todas as nações. Só que aqui, esse reino, irmãos, será feito de uma confederação. As nações vão se unir e vão eleger os presidentes das nações, vão eleger este homem como líder das nações, ou seja, ele vai ser o líder da confederação. Então, cada país vai ter o seu presidente.
mas todos eles vão se unir e vão se aliar e vão fazer essa confederação e vão seguir as normas criadas, as normas estipuladas, as normas implementadas por esse líder mundial. E a Bíblia diz que, primeiramente, 10 nações vão se unir e vão dar o seu poder a esse líder mundial. Então, esse líder mundial, quando ele começa, a sua confederação com 10 nações. E diz que essas 10 nações vão dar o seu poder à besta durante 1 hora. Nós sabemos que vai acontecer uma reunião, uma confederação de nações. Nós sabemos que no nosso tempo existe uma organização que ela criou a União das Nações. São Nações Unidas, então criaram uma união de nações, e os problemas internacionais e os problemas das nações que estão unidas nessa organização, eles procuram debater, eles procuram resolver os problemas dessas nações. E eles têm poder de interferir e de agir nas nações que estão filiadas a essa organização. Só que dentro dessa organização vai surgir 10 nações e esse líder também faz parte dessa organização. As 10 nações também faz parte dessa organização de Nações Unidas. E 10 nações vão dar o poder a este líder. E ele então vai começar o seu reino, vai começar a sua administração, porque vai receber o poder desses 10 líderes. E ele vai ter o poder para discursar nessa organização. E é daí que ele vai começar o seu reino confederado, o seu reino de nações. Então, amado, estejam preparados. Então, organização de nações já existe? Existe. E tem mais, amado. A Bíblia diz que, a partir do versículo 11, nós vemos João revelando a segunda besta. E nós sabemos que a segunda besta, ela vai convocar as nações, para que as nações apoiem a primeira besta. E até façam uma homenagem, à primeira besta. Façam uma imagem que represente a primeira besta. Nós estamos vendo que o presidente dos Estados Unidos já começou uma nova organização. O Conselho da Paz Mundial. Então, ele já está convidando nações para fazer parte do Conselho da Paz. Então, nós vemos, irmãos, nós temos as Nações Unidas que trabalham pela paz. Agora, o Trump, presidente dos Estados Unidos, está criando uma nova organização, o Conselho da Paz, e está chamando países do mundo para fazer parte desse Conselho da Paz. Então, nós vemos que tudo já está sendo formado. As coisas que vão dar o poder à besta está sendo formada. Nós temos visto que as Nações Unidas, ela está perdendo a sua influência, ela está perdendo o seu poder diante das nações. Nós temos sabendo também da intenção da China de invadir e tomar Taiwan. Então nós vemos, irmãos, que as guerras estão se formando e o mundo está começando a se criar uma crise, principalmente na área de petróleo, que o petróleo hoje é essencial para manter as indústrias, para manter o progresso e o mundo funcionando. Então tudo está sendo preparado para a aparição desse líder mundial. Então ele vai encontrar nações confusas, vai encontrar nações com guerra, vai precisar de alguém que tenha uma grande influência para mediar tanto as guerras do lado europeu como as guerras do lado do Oriente Médio. Então vai ser um homem que vai conciliar o povo europeu com o povo do Oriente Médio. Por isso Daniel fala que o falso Messias, o anticristo, essa besta,
vai sair da Turquia. Amado, e nós sabemos que a Turquia ela é convidada da União Europeia, mas em breve ela vai ser aceita como membro efetivo da União Europeia. Então tudo está chegando, né, à sua forma geral, revelada por Deus. Então, esse líder representado por esse animal, ele vai estar representando essas nações. Então, tudo já está no palco, tudo já está se formando, e nós vemos que guerras vão estar acontecendo, amado, e para que essas guerras acabem, para que essa confusão acabe, para que essa crise que está se espalhando pelo mundo possa ser resolvida, eles vão escolher uma pessoa influente, vão escolher um líder que seja respeitado tanto no Oriente Médio, como seja respeitado também, né, no continente europeu, como também no continente, né, oriental, no continente do Oriente Médio. Tanto os países europeus como países do Oriente Médio. Então, essa pessoa ela vai ter tanto influência dos países europeus como influência dos países do Oriente Médio. Então, é uma pessoa que vai unir as nações do Oriente Médio com as nações da Europa, com as nações europeias. Então, dessa união, ele vai então formar, né, o que a Bíblia revela como a besta do capítulo 13. Que no capítulo 17, essa besta semelhante ao leopardo, se transforma numa besta vermelha, porque aqui ela começa a sua formação. Lá no capítulo 17, ela já está formada, e esta besta, através dos 10 reis, vão destruir a organização das nações que se uniram. E vão implementar, então, uma nova organização, que é chamada de a imagem da besta. Então, amado, essa é a primeira parte. Nós vamos para a segunda, para que você possa entender e se preparar. Porque as revelações de Deus é para nós, não é para o ímpio, não é para as pessoas que não confessam o nome de Jesus, mas é para as pessoas que aceitaram Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Então, a revelação do Apocalipse é para mim e é para você, para nos prepararmos, para estar preparado, irmãos. Porque como Jesus disse em João no capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você, amado, está com Jesus, a aflição vai vir, a perseguição vai vir, a tribulação vai vir, mas não se preocupe. Seja corajoso, porque Jesus venceu. Ele vai fazer eu e você vencer. Então nós vamos para a segunda parte, que vai ser mais profunda, e você vai ter um conhecimento maior da revelação do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos falar do capítulo 13, vamos falar do capítulo 17, e vamos falar também da segunda besta, que estão juntas neste plano, né, engendrado por Satanás, o diabo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus amados irmãos. A paz do Senhor. Amém? Sou Bispo Elias, do canal Deus da Bíblia, do canal Segredos do Apocalipse. Então, guarde isso no seu coração. Também temos o nosso canal da Vara Adonai. Mas principalmente, amado, o canal Deus da Bíblia, eu quero falar uma coisa para vocês. Então, em nome de Jesus, nos ajude a levar a palavra do Senhor a mais pessoas. Amém? Se inscreva no nosso canal Deus da Bíblia e Segredos do Apocalipse. Principalmente no canal Deus da Bíblia. Nos ajude a levar a palavra do Senhor ao maior número de pessoas. E está esclarecendo. E que você possa se preparar, amado, para a perseguição, para as aflições, para a tribulação que virá sobre este mundo, que virá sobre os servos do Senhor. Que você esteja preparado para qualquer aflição. Amém? Então nos ajude. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, amém? Compartilhe com o maior número de pessoas. Faça seu comentário e nós, dentro do possível, estaremos respondendo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na gloriosa e eterna paz do Senhor.